Temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Então, para começar, eu queria primeiro explicar minhas escolhas, fazer esse exercício historiográfico, né? O que eu vou tentar fazer aqui é um exercício da historiografia mesmo, que é o seguinte: eu escolhi esse documentário. Poderia ter escolhido vários outros documentários. Por que eu escolhi esse documentário que faz, de uma certa forma, uma defesa do Marighella enquanto um herói nacional, de uma certa forma? Para entender isso, tem que entender que eu sou eu. Meu nome é Cristiano, prazer. Estou no sexto período do curso de História. Eu sou de São Paulo. Eu sou da periferia do estado de São Paulo. Eu sou de uma região chamada Embu das Artes. Tive uma relação com a violência de uma forma muito constante na minha vida. E muitos amigos que cresceram comigo na minha rua têm essa relação. Alguns estão presos. Meu tio é traficante, ele está preso já faz um tempo. Meu avô também foi preso um bom tempo, meu pai. Então, a violência para mim é algo que sempre me chocou muito e é algo que sempre esteve presente na minha vida. Então, partindo disso, entendendo essa realidade de quem sou eu, enquanto historiador, é possível entender as minhas escolhas. Vamos lá, então. Pensar a violência e pensar o Marighella é justamente pensar um tempo. O que foi 64? O que foi a ditadura militar? O que foi o Che? Ontem a gente discutiu o Che, esse contexto de Cuba. O que foi esses momentos e o que reflete no pensamento desses sujeitos que viveram esse momento? O Marighella, ele começa a escrever, eu vou partir disso para pensar o pensamento político dele, em 1964, quando ele é preso. Vocês passam no documentário que é aquela partezinha que ele foi preso, em 64, assim que explodiu o golpe. Mas só que antes de ele ser preso, ele era do PCB. Ele viveu uma longa parte da vida dele, primeiramente preso. Ele passou mais de 20 anos preso, ele sofreu tortura na Era Vargas. Ele conta isso em um livro intitulado de 1958, chamado Se Fores Preso, Camarada, no qual ele ensina como você resistir à tortura. Ele sofreu 2 vezes tortura, ele não relatou a ninguém. E aí ele faz diversas propostas naquele sentido. Mas existia um debate muito intenso dentro do PCB de decidir qual era a linha política que ia ser tomada a partir daquele momento que o golpe explode. De entender como que a gente vai lidar a partir daquele momento. O PCB, na liderança do Prestes, ele começa a se alinhar com a União Soviética, que propunha uma coexistência pacífica. A União Soviética, naquele momento de Guerra Fria, e depois do pós-guerra, né, Segunda Guerra Mundial, começa a pensar que numa disputa ideológica de propaganda. Então, naquele momento, 1962 e 63, é o momento no qual aparece um documentário das delações do Khrushchev sobre os crimes do Stalin. Então ali já acontece um racha no PCB, que era a maior organização comunista existente naquele momento da ditadura militar, e que é extremamente importante para a gente pensar o contexto. Por quê? Porque o Jorge Amado saiu. Vocês conhecem o Jorge Amado, escritor e tudo mais renomado. Ele saiu do PCB naquele momento. Houve diversos rachas políticos que geraram diversas mobilizações de luta armada. Então o Marighella está incluso nesse contexto. Quando ele escreve em 1965, ele publica em 1965 esse texto, Por que Resistir à Prisão, ele passa por um episódio muito interessante, que a ditadura explode. Naquele momento, ele já estava falando para a gente, para o partido, ir para a luta armada, ir para a resistência, construir a resistência junto com o povo, que quando explodisse uma ditadura, um regime ditatorial, não ia ter tempo para fazer nada, a gente ia estar numa condição de defesa. E ele, sabendo disso, ele sendo vencido nas votações intercentral pelo Prestes, ele decide se proteger. Então, quando explode a ditadura, ele já vai para a casa dele, já tenta sair dali, ele já tenta achar outros lugares para ele fugir.
Quando ele faz isso, ele começa a ser perseguido. E numa dessas perseguições ele encontrar com uma mulher que ajudava ele na limpeza com roupas, com comida e tudo mais. E aí ele vai encontrar com ela na Tijuca, em um cinema. Ele percebe que está sendo seguido, ele entra para dentro do cinema, estava passando um filme de crianças, e ali a polícia entra e para o cinema. Ele vê uma situação que não tem como ele fugir, e ele decide e escolhe resistir à prisão. É esse o começo do livro. Ele começa, o livro pode ser dividido em duas partes. Ele começa nessa parte falando quem é ele, essa situação, e aí ele vai falar que o quê? Ele resolve resistir, ele começa a gritar no cinema palavras de ordem, não ditadura militar fascista, não vou me deixar ser preso. Ele começa a lutar com 5 policiais. Isso que é escrito nessa biografia dele, do Mário Magalhães. Ele começa a lutar com 5 policiais e ele toma um tiro. Ele começa a lutar, essa foto, ele começa a lutar com 5 policiais e toma um tiro no peito, que ele aponta nessas imagens, aí é do jornal que ele vai fazer denúncia. Ele toma um tiro no peito e o tiro vaza e acerta o braço dele e aloja no braço. Depois que ele toma esse tiro, ele vai para cima do policial. E ele era capoeirista, ele começa a lutar dentro do cinema. E aí mais de 14 policiais, segundo o Mário Magalhães, começam a lutar com ele, e ele começa a resistir e gritar, e tinha jornalistas na porta do teatro. E começam a filmar e tirar fotos. E aí ele vai ser preso, ele fica um tempo, ele conta tudo isso no início do livro. Por que dessa escolha dele? E aí o porquê do resistir à prisão? O livro, ele vai nos mostrar questões no qual ele vai romper com o PCB. Ele vai dizer ao PCB que a lógica de permanecer pacífico perante aquela realidade era uma lógica errônea. Por que errônea? Porque a ditadura era um momento no qual deveria ser desmascarada. E como você desmascara a ditadura? Ele entendia que era resistindo, de todas as formas, por isso a resistência. Então, ele vai apontar que a resistência era vista como provocação pelo partido, e que deveria não existir resistência daquele jeito que ele foi. Então ele vai contra a linha e ele sofre duras críticas, e esse livro vai ser impedido de ser circulado dentro do partido, mesmo na ilegalidade. Então o PCB vai impedir o Marighella de publicar esse livro, e só depois vai ser publicado pelo Jorge Amado. E tem um prefácio do Jorge Amado e do Antônio Cândido. E aí ele vai defender nesse livro o quê? Ele vai defender uma frente ampla para derrotar a ditadura militar. Ele vai falar que a presença da burguesia nacional, dos operários, dos camponeses e camadas médias da sociedade era fundamental para construir essa frente ampla. Então a gente ainda ele permanece com uma lógica do PCB de dizer que a gente tem que se alinhar com a burguesia nacional progressista para liderar de uma certa forma um processo ali de resistência à ditadura, para impedir a ditadura. Por isso, libertação nacional. Ele propõe essa libertação nacional contra o imperialismo norte-americano. Então ele vai propor a expropriação da propriedade das empresas americanas. Ele vai propor a tomada do latifúndio, a distribuição de terra. Ele vai propor todas essas questões. Ele aponta que essa liderança, diferente do PCB, não deve ser da burguesia dessa frente nacional, deve ser da aliança do operário com o camponês. E isso é muito importante a gente reconhecer isso, porque é um dos primeiros momentos, teoricamente, que alguém vai romper com a linha do PCB, do operário à frente de todas as lutas. Ele vai colocar o camponês como aquele que vai desbalancear a correlação de forças. O que é correlação de forças? Correlação de forças é assim: eu tenho um exército e tenho um exército brasileiro. A correlação de forças é o meu número e as minhas ferramentas para discutir com o exército se ela é viável ou não. Então ele vai apontar que o camponês, ele é esse sujeito que vai desbalancear e vai fazer com que os revolucionários naquele momento tivessem uma maior propensão a vencer aquela guerra, de uma certa forma. Pois bem, nesse sentido,
Pensando nas táticas de luta de Marighella, ele faz um debate que é divisor de águas entre as linhas políticas do PCB, a questão da violência e da luta armada. Para demonstrar suas ideias, é feita a apresentação do caráter violento da ditadura, que através das torturas, prisões e arbitrariedades cerceiam a liberdade. Dessa forma, o regime militar não poderia esperar menos do que ações violentas de seu povo, porque a violência já estava posta naquele momento. Esse exemplo do documentário, quando diversas pessoas vão falando, ó, a violência estava posta, a gente estava sendo preso, sendo torturado. Então Marighella vai ser o cara que vai falar, não, a gente vai ter que resistir a isso. Além disso, demonstra neste livro que o erro fundamental da esquerda brasileira foi não ter organizado uma resistência ao golpe. Acreditou-se na liderança da burguesia nacional, ficando a reboque dela. O que é isso, ficar a reboque dela? É apostar no Jango. O Jango, apostar, o Leonel Brizola e toda aquela galera daquele momento apostava no quê? De que o Jango defenderia a democracia, ele faria a reforma agrária, ele faria as reformas de base, etc, etc. Então, o grande erro da esquerda foi, de uma certa forma, acreditar que existia essa democracia que ele chama de democracia burguesa, que ele chama de democracia racionada, que é democracia para poucos. Então, ele vai criticar essa defesa do PCB, dessa democracia, e vai falar que isso estava errado, que foi uma análise e foi um erro fundamental para entender aquele momento e aquele período, porque eles analisaram de forma errada a conjuntura. E o que aconteceu? Então a culpa, de uma certa forma, foi da organização de esquerda de não ter construído uma resistência perante aquela situação. Então, a partir desses posicionamentos dele, é possível a gente notar o porquê que ele foi censurado dentro do próprio partido. Porque ele era do Comitê Central. E naquele momento existia uma coisa chamada centralismo democrático, que eu acho que as organizações de esquerda hoje não conhecem. Que é aquilo, a partir do momento que existe uma decisão do Comitê Central, você não pode questionar enquanto membro do Comitê Central. Porque foi decidido pela maioria. E o Marighella vai romper com isso e vai fazer duras críticas, porque o momento necessitava daquilo. As pessoas estavam sendo presas, estavam sendo torturadas. Então, esse é o primeiro momento que ele rompe, em 1965. Logo no início, ele vai falar que aquela ali é uma ditadura militar fascista. Ele vai defender essa tese. E é contrária ao que a maioria majoritária do partido defendia. Em 1966, um ano depois disso, ele vai permanecer com as críticas dele e já apontando e aprofundando algumas questões que ele já tinha levantado no porquê resistia à prisão, que é o caráter de violência e de resistência da ditadura militar.